Olá, muito boa noite a todos. Convido vocês a tomarem seus lugares, nós já vamos começar. Bom, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não nos conhece, nós somos o Prosperity in Business Jovens. Essa iniciativa, esse projeto voltado para o empreendedorismo. É esse evento que acontece toda a primeira e terceira quinta-feira de cada mês. Sempre com um tema diferente, trazendo um palestrante com experiência, com autoridade no tema, para transmitir um pouco do conhecimento dele para mim e para você. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Vocês vão receber um cartão como esse. Peço que você levante sua mão, fique com ela levantada para o pessoal te entregar. Ao final, peço que você preencha esse cartão e entregue naquela mesa ao fundo. Ali você vai receber uma surpresa nossa aí, tá ok? Aqui do lado de cá. Nessa noite, nós temos o tema de e-commerce, criando a sua própria loja online. E para fazer essa palestra, nós temos o meu xará. Peço que você receba ele com uma salva de palmas, Gabriel de Castro. Boa noite, tudo bem? Então, como o Gabriel, meu xará, já falou, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre e-commerce. Meu nome é Gabriel. Vai lá. Pode ir para o próximo. Então, meu nome é Gabriel Castro, tenho 32 anos, sou formado em Ciências Aeronáuticas, piloto comercial e instrutor de voo, não estou atuando na área já faz alguns anos. Trabalho há mais de 15 anos na Casa do Imã. Desde 2016 eu implantei e sou responsável pelo e-commerce dessa empresa. E estou casado há quase 2 meses com uma pessoinha incrível. Aquela pessoinha ali, uma mini pessoa. Estou aqui no Prosperity já desde o início, junto, trabalhando, aprendendo muito. Então é um prazer, uma honra poder estar aqui hoje falando um pouquinho. Faltou ali, eu sou autodidata na questão de e-commerce, internet, computador, programação e coisas assim. Não sei tudo, mas sei alguma coisa. Pode passar. Então, por que ter um e-commerce? É uma das áreas, não é um segmento, mas é uma das áreas de venda, um canal de venda que tem crescido muito nos últimos anos. Inclusive, ano passado, por causa da pandemia, né, dando um boom na pandemia, passa lá no próximo, por favor. Nós podemos ver que o faturamento, o número de pedidos online no segundo trimestre do ano passado, em comparação com 2019, ele saltou de 16,2 bi para 33 bi. Ele dobrou. Isso foi um impulsionamento que a pandemia ajudou a causar, porque nesses números entra a questão de compras online, tanto itens, vestuário, alimentação. A gente tem visto, né? Quem anda na rua vê o tanto de motoqueiro de iFood e afins que tem por aí. Então, isso ajudou a crescer muito essa área também. Acho que está pequenininho ali, mas em relação ao primeiro semestre de 2020, que é a última coluna da direita aqui, da direita, com a penúltima coluna aqui, a comparação com o primeiro semestre de 2019, ele aumentou 47% as vendas em e-commerce. Então, é uma área que tem crescido muito. Existem alguns conceitos que eu vou trazer só para a gente se situar em algumas nomenclaturas. E-business. Eu sei que está pequenininho ali, eu vou ler, só para você ter uma ideia do que é. O e-business é a estratégia de inserção da empresa na internet, visando automatizar suas atividades em diversas áreas, como as comunicações internas, externas e transmissão de dados, os controles internos, treinamento de pessoal, os contatos com os fornecedores e clientes, entre outras possibilidades. Então, o e-business é basicamente a empresa no meio eletrônico, no meio digital, né? E o e-commerce ele está inserido dentro desse e-business, que é esse conceito de e-business.
O e-commerce é o comércio eletrônico, né? O e-commerce vem de comércio eletrônico em inglês, é parte integrante do e-business, é a atividade mercantil que, em última análise, vai fazer a conexão eletrônica entre a empresa e o cliente para a venda de produtos, serviços, seguindo a estratégia estabelecida pelo e-business. Então, só para a gente ter uma ideia do que é esse conceito, né, quem concebeu o conceito ali, quem descreveu esse conceito é o Sebrae. Outras palavras que acho que muitos já ouviram falar é o B2B, B2C, B2G, C2G. O que é isso? Isso pode acontecer tanto no meio eletrônico quanto fora do meio eletrônico, na empresa, né? O primeiro lá, B2B, é quando o business to business, é quando a empresa vende para a empresa, ou a empresa para consumidor. Nos outros dois ali, empresa para o governo e consumidor para o governo. Um exemplo de consumidor para o governo é o imposto de renda, que hoje você pode enviar digitalmente, né? Então, essas nomenclaturas você acaba vendo muito quando você entra nesse meio de e-commerce. É B2B, é B2C. Normalmente, não digo que não pode acontecer, normalmente você não tem, através de uma loja online, vendas para o governo. Por quê? Porque o governo é muito burocrático para fazer compra. Então, ele precisa de uma série de documentos, certidões negativas e tudo mais, que, pelo meio eletrônico direto ali, como uma loja online, como a gente vai falar, acaba dificultando. Então, a gente vai focar um pouco mais no B2B e B2C, que é a venda empresa a empresa ou empresa consumidor. Algumas opções que existem nesse mercado de e-commerce, eu vou dividir aqui em duas partes, em dois tipos de mercado. O marketplace, que são as lojas que você vende o seu produto dentro delas, por exemplo, Americanas.com, Extra, Casas Bahia e afins. E eu coloquei aqui como plataforma terceira ou própria, a gente vai descrever ela um pouquinho mais para frente, são as plataformas que você vai e monta a sua loja com o seu nome, né, com o seu domínio e tudo mais. Então, você tem essas duas possibilidades de venda. Você pode trabalhar com as duas, ou pode escolher, vou começar com o marketplace, depois abro o meu, ou vou começar com o meu, depois vou para o marketplace, enfim. Aí vai da estratégia de cada empresa e da vontade, não vontade, mas o que você procura, né? Às vezes você tem mais facilidades em um e mais facilidades no outro, do que no outro. Pode passar? Então, alguns exemplos de marketplace hoje. Eu listei aqui os 5 maiores marketplaces do Brasil. Eles são os responsáveis por mais de 50% das vendas online, né? Então, em primeiro está o Mercado Livre, em segundo a Amazon, em terceiro o Magazine Luiza, que na verdade a Magazine Luiza hoje é um grupo, né? Como vários outros, que tem a Magazine Luiza, Netshoes, Zattini. Hoje ainda eu vi uma notícia que eles confirmaram a compra hoje da KaBuM por 3,5 bilhões de reais. Então, mais uma empresa para o grupo, né? Via Varejo, que é Casas Bahia, Extra.com, Loja HP e Ponto Frio, e a B2W, que é Submarino, Shoptime e Americanas. Então, às vezes, só para saber, quem nunca comprou nada pela internet aqui? Então, todo mundo acho que já viu pelo menos um desses sites, né? Às vezes você pesquisa um produto, aparece lá o mesmo produto, a mesma foto, o mesmo preço, na Casas Bahia, no Extra, no Shoptime, na Americanas, e daí você vai ver lá, vendido por fulano de tal. É a empresa que atua nos marketplaces, né? Pode passar. Alguns prós e contras de marketplace. Você tem um nome conhecido, porém você não é tão conhecido, né? Você vender dentro do... Vou pegar Americanas aqui, por exemplo. Você vender dentro da Americanas, você acaba não deixando o seu nome tão conhecido, o nome da sua empresa tão conhecido, como se você estivesse vendendo através do seu próprio site. Então, você tem um pró e tem um contra.
Você tem maior exposição dos seus produtos, porque eles trabalham muito forte na questão de divulgação, AdWords, né, anúncios online e remarketing dinâmico, que quando você... Com certeza você já viu, você foi lá, pesquisou, quero ver um tênis da Nike. Daqui a pouco está rolando no Instagram, aparece aquele tênis da Nike que você viu. Esse é o remarketing dinâmico. Eles sabem o que você pesquisa, aqueles tal de cookies lá, que não é de comer, que aparece toda vez que você entra num site, ele registra aquilo e vai te dando, vai dando para a loja informações para quem ele consegue redirecionar os anúncios que alguém já viu, né? Um contra disso o seu preço é comparado constantemente com os outros vendedores. Então, às vezes, você anuncia o seu produto e está lá, R$1, R$2 a mais, ele vai listar lá, esse mesmo produto tem aqui o vendedor A, o B e o C vendendo, o C está mais barato. Então, aquela plataforma facilita para o comprador a visualização, comparação de preços, né? Hoje eu vou focar um pouco mais no lado da empresa, né? Porque para nós consumidores isso é ótimo, né? Quando você vai comprar um negócio, você quer saber qual que é o mais barato. Pode voltar ali um pouquinho? E outro contra um pró seria o baixo investimento inicial, né? Partindo do princípio que você já tem uma empresa estabelecida, PJ, né? Onde tem um CNPJ, já tem a parte burocrática de empresa estabelecida, o teu investimento para entrar em um marketplace é muito baixo. Você vai cadastrar, você vai vai tirar as fotos do seu produto, subir eles lá na plataforma, anunciar e beleza, está vendendo. E você vai pagar uma porcentagem sobre o valor da venda. Porém, essas porcentagens normalmente são altas. Pode passar no próximo? Como eu falei, eu sou da Casa do Imã, né, trabalho lá já faz um bom tempo. Eu peguei um exemplo nosso aqui. Vamos ver se dá para ver aqui. Então, o valor de venda daquele produto é uma barra magnética para você segurar a faca. É R$165. Eu coloco ela no Mercado Livre e no meu site. O valor líquido, se eu pagar no cartão de crédito parcelado, que normalmente é onde você tem a maior taxa, o valor líquido vai entrar para mim hoje é R$160. Se eu vender ela no Mercado Livre, no anúncio clássico deles, que eles têm diferentes categorias de anúncios, o líquido que vai entrar para mim é 146. Então, a gente já vê uma diferença de taxa ali bem marcante. Se eu colocar no anúncio premium, o premium é onde eles oferecem até 12 vezes sem juros e frete grátis para o cliente. Esse frete grátis para o cliente, para a empresa, não é grátis. A empresa está pagando um valor. Então, no meu caso ali, eu receberia líquido 119,33. 27,22 de taxa, mais 18,45 do frete grátis que o cliente tem. Então, eu arco com a venda de cada produto nesse tipo de anúncio, 18,45 de frete, mais 27,22 de taxa. Um exemplo que eu fiz, eu coloco esse meu produto a 165 no Mercado Livre, e em promoção a 139 no meu site. No meu site, vendendo a 139, eu ainda vou ter 136,50 líquido, contra 119,33 no Mercado Livre. Então, às vezes é muito mais vantagem, em alguns casos, você ter nas duas plataformas ou ter a sua própria plataforma, né? Site próprio. Existem várias plataformas, aqui eu listei algumas, por exemplo, o Wix, Nuvem Shop, Loja Integrada, tem várias outras, onde você pode montar o seu próprio site. Você tem lá a opção, monte o seu site, você faz todo o layout, é tudo um passo a passo, bem gráfico, nada de código, bem simples até de se fazer, só demanda tempo. Não demanda tanto conhecimento técnico. E você pode ter o seu site próprio. O site próprio, quando eu me refiro a site próprio, é você contratar um servidor, um serviço de hospedagem, e hospedar o seu site lá, e você fazer toda a gestão do site. Então, um exemplo de site próprio usando uma plataforma, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo da Loja Integrada, que é uma das plataformas que tem crescido bastante no país.
Você tem uma fácil configuração, porque você tem... É muito gráfico, é muito intuitivo a interface, então você consegue, navegando ali, qual que é o título da página, qual que é o nome da empresa, eu quero que essa informação vá aqui. Então, é muito gráfico, muito fácil de se configurar. Você tem modelos pré-definidos de layout, mas você consegue personalizar, alterar cores e tamanho de caixas e tudo mais. Você tem as integrações com as formas de pagamento e frete já disponibilizado pela plataforma. Então, normalmente, quando você vai fazer um site, se você vai fazer do zero, você vai ter que desenvolver uma forma, uma conexão lá, vamos pegar, sei lá, Cielo, para processar os seus pagamentos. Você vai ter que fazer essa conexão com a Cielo, toda a programação e tudo mais, ou contratar alguém para fazer isso. Nesse caso de plataformas, já tem pré-definido ali, você vai selecionar, eu quero utilizar Mercado Pago. Você seleciona, ativa, coloca os teus dados de login no Mercado Pago e ele já está desenvolvido, essa plataforma. Ele tem um custo fixo, então você sabe quanto você vai pagar todo mês ali. Normalmente não é tão alto, a gente vai ver no próximo slide. Só que você tem algumas limitações que, eu quero tirar ou mudar tal coisa que não está... Se você é meio perfeccionista, que nem eu sou, eu quero essa caixinha desse tamanho, às vezes você não consegue nesse tipo de plataforma, porque você tem algumas limitações. Aqui eu peguei um exemplo da loja integrada, os planos que eles oferecem. Não estou ganhando nada deles, nunca tive contato com eles, mas é um dos que eu conheço. O plano gratuito deles, você pode ter 5.000 acessos mês, o que isso parece bastante, mas não é muito, dependendo... Se você está começando, vai começar a loja, ok, até ser divulgado e tudo mais. Agora, se você pretende já investir em uma divulgação e tudo mais, 5.000 acessos é pouco. Você tem uma limitação de produtos cadastrados, você pode ter no máximo 50 produtos cadastrados nesse plano gratuito. O atendimento, você tem só um chatzinho, um chatbot, que é um robozinho ali, com respostas pré-definidas, e você tem direito a um usuário administrador. Então, ele é bem limitado. Aí, o plano médio deles, você tem 10.000 acessos mês, 100 produtos, o atendimento já passa a ser humanizado, já é chat tempo real, né? E o outro plano de 99 ali é 20.000 acessos mês, 300 produtos, 2 usuários administradores e o atendimento humano. Então, você sabe que você vai ter aquele valor fixo por mês, porém, você tem essas limitações de acesso, que 20.000 acessos, dependendo da tua empolgação no divulgar, também não é tão pouco acesso assim. Em comparação ali, seguindo a mesma coluna, que ficou bem pequeno, mas ali ele mostra as formas de pagamento. Então, as formas de pagamento, naquele plano gratuito, ele aceita só o checkout transparente. Checkout transparente é quando você vai pagar uma compra em um site e coloca os dados do cartão, porém, você não é redirecionado para nenhuma página. Existem algumas páginas que, quando você vai finalizar, ele te manda para a página da Cielo, da Stone, da Rede, algum desses adquirentes de cartão de crédito, né? Então, o transparente é quando ele está embutido, aquele ambiente seguro, está embutido dentro do teu próprio site. Então, no plano básico, ele aceita só o checkout transparente, que é cartão de crédito, tal, Mercado Pago e Pix, depósito, isso daí. Nos outros planos, ele já te oferece outras opções, como PayPal, PagSeguro e outras opções. Todos esses planos aqui já incluem, as integrações com os correios, frete via motoboy, correio e todos os serviços do correio, né, PAC, SEDEX e tudo mais. Então, ali a gente viu um pouquinho dessa plataforma, né? Esse é um exemplo da loja integrada. Como eu falei ali antes, tem outras opções também que são semelhantes, é a mesma ideia. Normalmente as limitações que colocam é em número de acessos e número de cadastro, né, de produtos cadastrados.
O gerenciável. Aqui, o gerenciável, eu me refiro àquele que você vai contratar um servidor, contratar um serviço de hospedagem e colocar o seu site lá e você vai fazer tudo o que você quiser nele. Você quer pegar lá o arquivo base, modificar o arquivo base do site, você tem esse poder. A vantagem dele é você ter o controle total sobre o seu site, o acesso aos arquivos base do site. As modificações, dependendo das modificações que você quer fazer, se tornam mais fáceis, porque você tem acesso a tudo, né? E você possui uma maior liberdade de contratação de serviços, como processamento de pagamentos, fretes e tudo mais. Bom, pode passar lá. No site próprio, você tem que contratar serviço de hospedagem. O teu investimento inicial normalmente é maior. Por quê? Vou pegar um exemplo de uma das plataformas que eu mostrei ali no início, que é o OpenCart, ou Magento, tem vários aí. A OpenCart, ele disponibiliza todos os arquivos base do site para você. Você faz o download lá na página deles, instala no teu servidor. Beleza, você tem a loja funcionando. Você tem a parte de cadastro, de cliente, produto, tudo funcionando bonitinho. Só que você não tem meios de pagamento, você não tem meios de entrega do produto, de frete, você não tem algumas personalizações que, com o decorrer, você vai ver, putz, eu queria que tivesse essa opção ou aquela outra opção para gerir melhor a parte administrativa da loja. Então, essas modificações, se você não souber fazer, você tem que contratar alguém, ou, normalmente, você tem lojas de desenvolvedores que fazem módulos, né? Essas plataformas trabalham em formato de módulos. Então, você compra um módulo, eu vou fazer o contrato com a Cielo para processar meus pagamentos. Então, ele vai lá, alguém ali já desenvolveu toda a integração, você compra aquele módulo, instala na tua página, no teu site, faz as configurações de comunicação do seu contrato e tem aquele serviço disponibilizado no teu site. Então, é um serviço pago, você tem que comprar esses módulos. Então, o investimento acaba sendo um pouco mais alto inicialmente. Requer um pouco mais de conhecimento para instalar e manter, porque você vai ter que configurar, por mais que os serviços de hospedagem hoje oferecem painéis de controle e tudo mais que são bem intuitivos, você tem que ter um pouco mais de facilidade nessa área para configurar, para apontar IP de um servidor para outro e tudo mais que a gente vai ver mais para frente. E você tem a opção de escolher servidores. Esse servidor não está me atendendo, ele está sendo lento. Então, eu quero migrar para outro servidor, outro serviço de hospedagem. Você tem essa liberdade de fazer isso, quando em outras plataformas, embora eles normalmente entreguem um bom resultado, você não tem essa liberdade, você está amarrado naquele serviço, né? Pode passar. Então, por onde começa? Eu quero montar uma loja, mas não tenho ideia por onde que eu começo. A primeira coisa que você tem que ter é um domínio. O que é o domínio? O www. Pareceu os voos falando agora. www.prosperityinbusinessjovens.com.br. Esse é o nosso site, ou pibj.com.br. Isso é um domínio. Se você não tiver o domínio, você não tem o endereço na internet, você não tem o seu nome na internet. Aí é onde que você faz esse registro. Existem vários sites que te oferecem, inclusive, primeiro ano grátis. Contrate o serviço de hospedagem e ganhe 1 ano grátis de domínio. É interessante, porque você vai economizar em torno de R$40 naquele primeiro ano, porém, se você for direto ao órgão que é responsável por isso, o teu custo vai ser menor para manter aquilo depois. Então, o órgão no Brasil responsável por registrar domínios é o Registro BR. É só você entrar, registro.br, já está lá. Ele é um departamento do NIC-BR, que é um Núcleo de Informação e Coordenação do .br, responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o .br. Então, todos os domínios registrados no Brasil que terminem com .br, seja .com, .org, .edu, todos esses nomezinhos que vêm antes, se ele terminar em BR, ele tem que ser registrado pelo Registro BR.
Então, por isso que você pode ir direto e fazer lá. Também não é nada, não tem muito segredo. Você vai fazer um cadastro na página deles, com as informações, seja da pessoa física ou pessoa jurídica, e registrar o domínio que você quer. Pode passar. Essa é a tela inicial deles. Se você digitar naquele campo de busca no meio ali, o endereço que você quer, por exemplo, gabrielcastro.com.br, ele vai me mostrar se aquele domínio está livre ou não. Passa para mim, por favor. Tá, pode passar no próximo. Então, eu consultei o Gabriel Castro, ele está livre. Na verdade, no site dele está mostrando que, de tempo em tempo, o Registro BR pega uma lista de domínios que foram registrados, porém não foram mais mantidos, não foram pagos a manutenção deles. Então, eles liberam depois de um prazo, eles liberam aqueles nomes para registro novamente. Então, nesse caso do Gabriel Castro ali, disponível para candidaturas no processo de liberação, porque ele está em processo de liberação com término no dia 21/7. Então, ele já foi registrado por alguém, esse alguém não quis manter o site, o domínio, e ele voltou a estar disponível. Então, você se candidata, você vai lá, registra que você tem um interesse, e aí, ninguém mais teve interesse, lá no dia 21, o domínio é teu, está livre, e você contrata por esses valores. Custa R$ 40 por ano, 76 para 2 anos, 184 para 5. Eles têm planos de até 10 anos, que fica um pouco mais barato do que os 40 anual. Você pode selecionar o período que você quer. E aí, aquele domínio, pagou por 10 anos, aquele domínio é exclusivamente teu por 10 anos. Quando estiver vencendo, você vai receber um e-mail, está vencendo, tem que renovar, você entra ali, emite o boletim, ou paga no cartão de crédito, e está renovado para o período que você escolheu. Após você registrar isso, você tem que apontar o DNS do servidor. O que é o DNS do servidor? É o IP. Todo o endereço que você vê, www.casadoima.com.br, por trás disso, ele está apontando para algum servidor no mundo. Se o meu servidor estiver lá na China, ele vai ter um IP, um endereço IP, que é uma sequência de números, 4 blocos de números no IP4, enfim, não vamos entrar em detalhe de IP, mas é uma sequência de números que você tem que apontar para aquele IP. Você vai dizer, o domínio casadoima.com.br, a hora que eu acessar esse endereço, o sistema da internet vai saber que a hora que você acessar esse endereço, ele vai te redirecionar para aquele IP. Então, a partir do momento que você fez o registro do domínio, você tem que apontar o DNS do servidor que vai estar hospedado no site. Então, você usando independente da forma que você for usar ali, né, quero vender só em marketplace, você não precisa registrar um domínio. Porém, se você deseja ter um e-mail que seja @ alguma coisa, você tem que registrar o domínio. E, particularmente, eu acho que é muito mais profissional você mostrar a sua empresa com @casadoima, @pibj, @alguma coisa, do que @gmail. Por mais que funcione, seja legal tudo, te passa credibilidade para o cliente. Né? E por um custo de R$ 40 por ano, eu acho que vale muito a pena. Tá, eu quero vender só no Marketplace, mas quero ter um e-mail. Então, você precisa contratar um servidor, uma hospedagem. Não precisa ser as hospedagens mais caras, porque ele precisa ter o gerenciamento de e-mail. Existem alguns servidores que oferecem apenas serviço de e-mail. Porém, se você for colocar na ponta do lápis, às vezes vale mais a pena você pegar o servidor que te oferece e-mail e site, que vai sair a mesma coisa, ou às vezes até mais barato, do que pegar só os que gerenciam sites. Né? Mas nessas páginas eu vou mostrar uma opção de servidor mais para frente. Ele te dá essas opções e as limitações de cada plano e tudo mais. Aqui é um exemplo do DNS, quando né, o nosso domínio do PIBJ aqui, quem não conhece, conheça. Nós temos um site e essas palestras são anunciadas lá e ficam registradas lá. Registrei o domínio. O
que precisa ser feito? O que precisa fazer depois disso? Tem que apontar para qual DNS, qual IP daquele servidor. Então, ele sempre pede 2 servidores. Depois que eu contratei o serviço de hospedagem, ele me diz qual que é o endereço lá. Você vai ali no registro BR e coloca lá, registra o DNS correto do servidor, e dentro de 24 horas, mais ou menos, que é o tempo eles chamam de tempo de propagação do DNS na rede, que é o tempo que toda a rede mundial leva para propagar a informação de que, a partir de agora, o domínio pibj.com.br será apontado para esse servidor, né? Então, isso é um passo que tem que ser feito. Pode passar para a próxima. Então, servidores. O que é um servidor? Antigamente se ouvia mais ainda falar de empresas. O servidor da empresa, o servidor da empresa. Muitas empresas investiram muita grana para ter servidores próprios, locais, robustos e tudo mais. Hoje, com o custo que você tem para manter e construir uma máquina dessa, dependendo do tamanho da empresa, não compensa. Compensa você contratar um serviço externo. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, são os maiores. Aí, o Localweb, que é o maior do Brasil, uma empresa brasileira mesmo. A AWS é a da Amazon, é um dos mais rápidos que tem, dos melhores que tem. É um pouco mais elevado o custo, porém o retorno em velocidade é muito bom em resultado. A HostGator, GoDaddy e Hostinger são empresas, não sei afirmar se todas são americanas, mas eu sei que pelo menos a GoDaddy é. Então, também tem planos muito bons, muito baratos, porém tem alguns detalhes que a gente tem que atentar na hora de contratar um servidor. Às vezes, vamos pegar aqui a HostGator, ela tem um plano barato, só que ela não tem um servidor físico no Brasil. Tem lá nos Estados Unidos. Então, o tempo para você acessar o teu site lá vai ser maior, por mais que sejam segundos, milissegundos, vai ser maior do que um servidor local. Então, e cada meio segundo que você acelere a página, o resultado é muito grande. O cliente, pense você como cliente, você não gosta de entrar numa página e ficar 10 segundos carregando aquele negócio. Então, quanto mais rápido for o servidor, melhor vai ser o desempenho da tua página. Então, procure sempre saber, tem servidor no Brasil ou só fora, né? Nesse caso, a Localweb e a AWS eu sei que tem. As outras 3 ali não. Mas existem as outras opções de empresas brasileiras de hospedagem. Eu peguei um exemplo da Localweb, já utilizei outros também. A Localweb, os planos mais básicos deles, para iniciar, começam em R$ 9,90 por mês. Caso você opte por pegar o plano anual, você fecha um ano, paga o ano fechado, ele fica equivalente a R$ 9,90 por mês. Porém, ali você tem direito a ter um site hospedado, 3 e-mails, né, com o teu domínio, 1 ano de SSL grátis, eu já vou falar o que é o SSL, e 1 ano de domínio grátis, que é o que eu falei ali, que às vezes vale a pena, não vale tanto a pena pelo fato de você ter que renovar todo ano. Hospedagem 1 ali, esse é o Go, né, da direita. O do meio aí, que é o 15,90, que eles colocam como recomendado, você já pode ter ilimitados sites. Mas eu quero ter 5 sites lá, um da empresa da mãe, um da avó. Você pode ter quantos você quiser. Aí você vai fazer o direcionamento de cada um, vai salvar. Ele tem os painéis de controle que te indicam como fazer cada direcionamento de cada site, né? Você pode ter 25 e-mails, sendo que cada e-mail você pode ter uma caixa de 10 GB, você tem espaço de 10 GB para cada e-mail, para deixar as mensagens. É bastante para e-mail. O SSL grátis e o domínio grátis também, e daí no R$ 24,90 você tem sites limitados, 50 e-mails, e as outras 2 coisas iguais. O SSL é um certificado digital que você precisa ter no site, principalmente se você for fazer uma loja online. Se você for ter só um site, é muito indicado que tenha, porque
se não me falha a memória, metade do ano passado, mais ou menos, ou para o início do ano passado, a Google alterou os algoritmos deles para priorizar os sites que têm certificado digital, que têm segurança. Sabe quando você entra lá na internet e aparece HTTPS e um cadeadinho verde do lado? Aqui é um ambiente seguro. Quando tem o S, é porque está em um ambiente seguro, e para estar em um ambiente seguro, precisa ter um certificado digital instalado. Esse certificado digital é o SSL. Se não tiver, vai aparecer lá não seguro, cadeadinho vermelho e tudo mais. Então, nesse caso, eles dão um ano grátis de SSL. Pode passar? Bom, depois que você contratou ali o serviço de hospedagem, você tem que ver qual que é o DNS, né? Ele já vai te mostrar lá, quero adicionar um site. Ele vai mostrar lá, DNS do servidor, DNS 1 e 2. Aí você vai voltar lá no registro BR que a gente viu antes e colocar essa informação do servidor, do DNS do servidor lá no registro BR, para ele saber que tem que apontar para esse servidor. Criar os acessos FTP para acesso ao servidor. Quando você contrata um sistema de hospedagem assim, um serviço de hospedagem assim, basicamente você está alugando um pedacinho de um computador. Vamos pensar assim para ser mais fácil. E o acesso FTP é o acesso para você transferir arquivos do seu computador para o servidor lá. Então, o FTP você consegue transferir esses arquivos, e esses acessos são basicamente um login e uma senha. Então, muitos dessas hospedagens você já cria automático, é o mesmo login para acessar o sistema deles, você acessa o servidor FTP. Tem um programinha certinho que você vai lá e transfere todos os arquivos base do teu site para o servidor deles. Depois que contratou o servidor, você pode definir quais serão os e-mails de contato da loja, né? Você vai criar lá gabriel@casa-do-imã, contato@casa-do-imã, né? O teu domínio, você vai criar ali quais os e-mails que você quer que seja na sua loja. Você consegue transferir os arquivos do site que você já preparou ou que você está preparando já para um servidor e instalar o certificado digital SSL. Existe, dependendo do servidor que você utilizar, normalmente servidores mais, por exemplo, um VPS. VPS é como se fosse um computador limpo, e você tem que fazer tudo, instalar tudo. Desde tudo. Você pega ali, você tem que instalar o programa que vai fazer o site para o ar, o programa que vai fazer você transferir os arquivos. É bem mais complexo. Porém, nesses servidores, você tem acesso a todos os arquivos, você tem um desempenho melhor normalmente, porque você contrata ele por capacidade da máquina, como se você estivesse comprando um computador. Então, ele tem lá a opção de você contratar um servidor com 2 processadores, um dual-core, um quad-core, 4 GB de RAM e 20 GB de HD. Você contrata praticamente como se fosse um computador. E nesse tipo de sistema, você consegue instalar um certificado digital que é gratuito. Ele renova automaticamente a cada 3 meses. Não é o melhor certificado do mundo, mas ele já cumpre o papel, já fornece para você um ambiente seguro, e você consegue reduzir um pouco mais o custo anual que você vai ter em um certificado que custa aí R$200, R$300. Então, após esses passos, pode passar, você está com a tua página online. Né? Você já transferiu todos os arquivos do site que você já criou em alguma ferramenta externa, ou você baixou uma base da internet, enfim, você transferiu lá, acessou o seu login, o seu domínio, você vai estar com a página ativa, pronta para vender. Esse passo a passo que eu falei, ele se aplica tanto para loja online, e-commerce, quanto para um site normal. O passo a passo é o mesmo. O que vai diferenciar é o que você vai estar colocando no servidor. Eu quero colocar uma loja. Então, os arquivos da loja, você vai ter que ter um banco de dados. Normalmente, essas hospedagens já te dão banco de dados também. Tem lá
Você pode ter 100 MB de banco de dados. Então, né, ele já vai instalar junto para você. Mas o processo, o passo a passo para fazer é o mesmo. Então, para evitar surpresas, algumas dicas de pessoas que já tiveram surpresas na vida. O cliente recebeu e não gostou. Tá, comecei a vender, seja marketplace, seja o teu próprio site, uma plataforma, enfim, começou a vender. O cliente recebeu e não gostou. O que você vai fazer? No Código de Defesa do Consumidor, isso é legal de a gente saber até como cliente, porque às vezes a gente pode usar disso daí. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Isso se aplica à venda por internet também. Então, toda vez que você fez uma venda que não é presencial na loja, internet, telefone, enfim, o cliente tem o direito de desistir da compra, cancelar a compra, ele não precisa de motivo, ele tem o direito, em até 7 dias, devolver o produto. E aí, aquela devolução, você tem que arcar com ela. É de responsabilidade da loja arcar com a devolução do produto, com o retorno do produto. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Mais para frente eu vou mostrar uma dica que, de repente, pode ajudar a prevenir esse tipo de problema. Outro problema que pode ter, chargeback. Essa frase em vermelho ali, eu tirei de um manual da Cielo. Nas vendas pelo e-commerce, o risco da transação é da loja virtual, previna-se. Toda transação que for feita na loja, ela vai aparecer para você aprovado, reprovado, pedido negado, enfim, pelo emissor do cartão. Vamos usar a Cielo foi lá e falou, tá, pagamento confirmado. Você vai, emite a nota, coloca na caixinha, manda para o cliente recebe. 15 dias depois vem lá, chargeback. O que é o chargeback? Cancelamento. Cancelou o pagamento. Não, mas como assim? Eu já tive essa situação. Fiquei bem surpreso quando aconteceu e não gostei nada. O cliente comprou e eu mandei o produto, foi bonitinho. Quando chegou, uns 15 dias depois, eu recebi o aviso, entrei em contato e eles falaram, não, o dono do cartão falou que não reconhece a dívida. Mas como não? Eu tenho nota fiscal que eu mandei, eu tenho comprovante de entrega e tudo. Não, ele não reconhece a dívida. O que pode ter acontecido? O cara agiu de má fé ou foi roubado, clonado o cartão dele. Então, todo o risco da compra, da venda, no caso, né, que a gente está vendendo, todo o risco dessa venda é nosso, é da loja, do comerciante. Então, você tem que ter alguma forma de se prevenir. Existem sistemas de prevenção de fraude que fazem análise do crédito, análise da transação, e te retornam com um score, com uma numeração, uma pontuação daquela transação. É seguro ou não é seguro fazer essa venda? Só que eles cobram um percentual, ou um valor fixo, por cada transação. Né, algumas dicas ali de como identificar se é fraude ou não. Primeiro, convide o Espírito Santo para te orientar. Ele te ajuda pra caramba. Já me ajudou várias vezes. Fica atento com o perfil da venda que você está fazendo. Por exemplo, eu já peguei casos assim. O cara comprou um produto de valor mais alto, lá, digamos, R$300, parcelou, ou até mesmo se pagou à vista, enfim. O frete é Sedex. O Sedex é o mais rápido, chega em 2 dias. 2 dias não dá tempo de ter o chargeback, para você cancelar o envio. E aí? Mando ou não mando? Então, se você pedir ajuda para o Espírito Santo, ajuda bastante, que ele te dá discernimento. Conheça o perfil do seu cliente, né? Se normalmente ele compra parcelado, não compra parcelado. O ticket médio, se está dentro daquilo que compra ou não. Tem clientes, às vezes, lógico, as primeiras vezes ali é difícil de saber, mas tem clientes que o ticket médio daquele cliente é mais alto do que o ticket médio geral da loja.
Então, não dá para julgar só para o ticket médio. O que você pode fazer? Que procedimentos de confirmação? Ligação, WhatsApp. E-mail eu não indico. Por quê? Experiência própria. Teve um caso, o cara comprou um produto, pagou o SEDEX, logo em seguida ele comprou o mesmo produto e pagou o SEDEX de volta. Quem que, em sua consciência, gosta de pagar 2 fretes de R$30? Não faz sentido. Mandei um e-mail. Caro senhor fulano, recebemos seu pedido, obrigado. E eu vi aqui que o senhor colocou 2 vezes e tem, o frete custava, vou chutar aqui, era tipo R$30. Se você comprar os 2 produtos em um só, por causa do peso, ele sobe para 33. Então, eu posso cancelar os 2 pedidos, o senhor fez um novo, pagando um frete só, e o senhor ganha esse dinheiro. Ah, não, pode manter assim, né, para evitar incômodo, manda assim mesmo. Tá, manda, não manda? O cara respondeu. Manda é golpe. Então, se eu não me engano, esse daí foi um dos primeiros que a gente teve lá de experiência negativa e veio o chargeback 15 dias depois. Né? Então, ficar atento com isso. O WhatsApp, eu já peguei situações, eu criei lá uma padronização de que a gente, só, acima de um determinado valor, manda mensagem no WhatsApp. Oi, tudo bom? Tal, só para confirmar, você fez uma compra conosco? Eu já peguei compras que eu suspeitei que o telefone era de uma pizzaria e o cara nunca ouviu falar no cidadão que comprou, telefones que não existiam. Então, nesses casos, nesses casos você pode simplesmente ir lá, estornar o pagamento, tipo, compra negada, ou eu fiz isso uma vez, eu deixei correr, para ver o que ia acontecer. 15 dias depois, não mandei a mercadoria, 15 dias depois eu recebi o chargeback. Então, ficar atento com isso. Sistema antifraude, pode passar. ClearSale é uma das várias que tem aí. Eu peguei eles porque eu tinha um exemplo de valor deles que eu recebi há um tempo atrás. Eles têm, vou passar para a próxima. Eles têm alguns planos ali já pré-definidos, que você paga mensal, 50, 100 ou R$200. Eu sei que a letrinha está pequena, porque eu vou falar isso. Todos os pedidos processados são cobrados de acordo com o plano contratado, independente do pedido ser enviado por decisão garantida ou não. Então, vamos pegar o primeiro ali. Você vai pagar no mínimo R$50 por mês. Cada pedido que entrar na loja e passar pelo sistema antifraude deles, vai cobrar R$1,10. Então, se o teu ticket médio está lá em R$200, R$1,10 não é tão alto. Agora, se você está fazendo uma venda de R$15, pagar R$1,10 em um antifraude, tudo bem, você consegue colocar limites nesses sistemas e tudo mais, mas acaba ficando caro. Esse venda garantida que eles falam é um seguro que eles dão, caso você queira contratar, que eles cobrem 100% de garantia. Então, você pode escolher, optar por mandar a transação para eles analisarem ou não, para essa venda garantida. Eles vão retornar, positivo, pode entregar a mercadoria que é seguro. Se der chargeback, se der qualquer problema, eles te garantem 100% do teu valor até R$2.500. Porém, você paga 2,5% de taxa sobre o valor do pedido, ou, no mínimo, R$12. Então, acaba se tornando bem caro esses sistemas antifraudes. Aí você vai ter que avaliar, vale a pena eu gastar X por ano, daí você vai ter que analisar quanto que você vende e tudo mais, ou vale a pena eu ter um prejuízo de X por ano, até R$500 por ano, por exemplo, de prejuízo, que vai ser menos do que eu pagar um antifraude todo mês. Então, ali você tem que avaliar bem, porque fica bem tênue a linha, né? Pode passar? Aqui eu fiz uma simulação, né? O custo com análise de 50 vendas por mês, R$55. Se você for fazer todas com essa venda garantida, o custo vai para 655. Se você considerar um ticket médio de R$100, né? Que daí vai pegar aquele mínimo lá de R$12 e você vai gastar 650 por mês. Então, fica complicado, acaba ficando bem caro. Cria um seguro, um caixa 2, entre aspas. O que muita empresa faz
colocar uma porcentagenzinha a mais no valor do frete. Para quê? Porque você tem uma garantia para aquela primeira situação. O cliente não quer mais o produto, tem que devolver, você tem que pagar o frete. Às vezes, o frete, a gente está em Curitiba, você vai mandar lá para Manaus. Um frete para Manaus é quase R$100. Aí o cara comprou uma mercadoria. Se a mercadoria vale 50, você já fala, ó, joga a mercadoria no lixo, descarta, faz o que você quiser e devolve o dinheiro. Porque já é mais caro você trazer o negócio de volta do que pagar o frete do cara. Então, se você coloca ali, digamos, 10% acima do frete, né? Todo mundo pagando o frete ali, custava 10, você cobra 11. Tal. Você não precisa contabilizar esse caixa, mas você sabe que você tem uma margem para eventuais erros, até mesmo erros, né? Você, às vezes, o cara comprou 10 peças, você mandou 9, errou na contagem, errou o modelo, enfim, você vai ter que repor isso. Então, essa é uma forma de um seguro, uma garantia que você cria, que o próprio cliente paga aquele seguro, todo mundo está pagando o seguro, e de vez em quando você precisa usar, você sabe que você não vai ser em prejuízo com aquilo. É uma dica. E outra dica é o frete na nota e imposto. Então, toda vez que você coloca o frete na nota fiscal, você está pagando imposto sobre o valor total da nota. Então, você está pagando o imposto sobre o valor do frete também. Consequentemente, está saindo mais caro aquele frete. Então, você coloca lá, digamos, 15%, você paga 10% de imposto, 5% dessa garantia que você tem. E tem um ERP que converse com sua loja online. ERP é um sistema de gestão né, de estoque financeiro, emissão de nota, emissão de pedido e tudo mais. Por que ter um ERP que converse com a sua loja, que se comunique? Digamos que você começou agora, legal, você recebe 2 pedidos por dia. É fácil você processar aqueles 2 pedidos. Mas, a partir do momento que você começar a ter 15, 20, 30 pedidos dia, você tem que fazer manualmente todos esses pedidos e manter os 200, 300 produtos em estoque com o estoque atualizado, isso é muito trabalhoso. Então, se você tem um sistema de gestão de estoque que já conversa com a tua loja online, isso se torna muito mais fácil, muito mais automatizado. Então, isso é muito útil, muito importante e vai te economizar bastante tempo. Então, um resumão, né, o que você precisa ali para começar no site ou e-commerce e tudo mais. Registrar o domínio, que é o teu endereço na internet, contratar um servidor, configurar o DNS, o IP desse servidor no registro BR, criar os e-mails e acessos para o servidor, para o FTP, os teus e-mails que você vai divulgar e ter na sua loja, transferir os arquivos do site para o servidor, seu site vai estar online, e divulgar a loja e fazer muitas vendas. Aí é só correr para o abraço e vai dar boa. Dúvidas? Por favor. Boa noite. Certo. Sim. Se o teu volume for muito pequeno, aí você pode pedir para ele mandar via Sedex a cobrar, ou PAC a cobrar. É um frete que você vai pagar aqui na chegada. Ele vai pagar lá, depois recebe o dinheiro de volta. Mas o mais indicado é você ter um contrato com os Correios. Você pode procurar uma agência dos Correios, falar que tem interesse em fazer contrato com os Correios. Eles vão fazer toda a parte contratual, manda para, né, faz toda a parte burocrática ali. E aí, muitas agências têm o carro deles, principalmente agências franqueadas, eles têm o carro que passam coletando na loja. Eles coletam e enviam. Quando tem que fazer devolução, você tem, nesse contrato, você já pode informar que você quer que esteja contemplado no contrato a autorização de postagem. Aí você vai acessar o portal deles, do Correio, fazer uma autorização de postagem para sair de São Paulo, do endereço tal, até Curitiba, aqui no seu endereço.
E aí você vai passar apenas um código para o cliente. Fala, ó, você coloca o produto na caixinha, escreve esse código na caixinha e leva no correio. Ele não precisa pagar nada, não precisa colocar etiqueta, nada. Ele vai chegar no correio com aquele código, o correio vai processar e a cobrança daquele frete de São Paulo para cá vai ser no teu contrato. Eles têm diversas tabelas. Tem as tabelas mais que, assim, quanto mais volume de venda você tem, quanto mais volume de frete você usa com eles, você consegue pegar as tabelas que têm um preço menor em Sedex, PAC e tudo mais, nos serviços que contemplam o teu contrato, né? Então, existem as tabelas que são não tem limite. Você gastou R$300, legal, gastou 1.000, legal, você vai pagar aquele valor de Sedex, por exemplo, lá, R$15. Acima de R$2.000 mensais, aqueles R$15 cai para 14, 13,90, entende? Ele vai reduzindo o valor do frete conforme você aumenta o seu mensal. Porém, você tem que ter um mínimo mensal de... Eu sei que um dos planos que eles têm é R$2.000. E daí, se você não atingir aqueles 2.000, gastei 1.500, você tem que pagar o 2. Então, eles têm diversas tabelas que você pode trabalhar com isso. Mais alguém? Então é isso. Muito obrigado. Até mais, Gabriel. Bom, nesse momento eu gostaria de compartilhar um pensamento com você, uma reflexão, fazendo um paralelo aí com o que o Gabriel falou. No começo da palestra dele, ele falou como a pandemia, esse evento que aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio, mudou a relação do cliente com as lojas. E hoje eu quero falar sobre um tema com você, de um evento que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás, que mudou a nossa relação com o Pai Celestial. Antes, há muito tempo atrás, agora muito mais comum, nós precisávamos ir até uma loja para acessar um produto, para poder ter aquilo que gostaríamos de ter. E hoje, com o nosso celular, a gente está sempre conectado com essa loja, de onde quer que a gente esteja. Assim também é a nossa relação com o Pai Celestial. Antes, nós não poderíamos ter acesso a Ele como temos hoje. E hoje, através do Espírito Santo, dentro de mim e de você, você pode ter acesso a Ele onde quer que você esteja. Ele sempre está conectado com você. Fazendo um paralelo de um site que já existe e tem um produto, para que você materialize aquele produto, para que aquele celular, por exemplo, que você gostou no site, chegue até a sua casa e faça parte da sua vida, você precisa colocar crédito sobre ele. Você precisa colocar uma confiança sobre ele. E, através de um pagamento, você vai receber ele na sua casa. Para acessar a vida perfeita e agradável que Deus tem preparada para você, você precisa fazer algo parecido. Você precisa confiar nele, acreditar, através da sua fé, e através do seu aceite, ele como seu único e suficiente Salvador, você faz com que essa obra, essa vontade perfeita que Ele tem para você, se materialize na sua vida. Gostaria de ler um texto com vocês, que está em Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu-lhe. Então, Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi até a direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Até essa parte. Então, Pedro, nesse texto, ele precisou confiar que o convite que Jesus fez para ele
era suficiente para ele andar sobre o natural, para ele andar sobre as águas. E o sobrenatural tem a ver com o não olhar para as circunstâncias, né? Para que eu e você vivam o sobrenatural de Deus, né, na sua e na minha vida, você precisa não olhar para as circunstâncias. Você precisa fazer o que o Pedro fez, olhar somente para Cristo. Eu não sei como é que está o seu momento na sua vida, talvez você já tenha caminhado com Cristo, mas focando nas circunstâncias, focando em como está a situação da sua vida, às vezes você acaba se perdendo em meio aos problemas. Muitas vezes até por se esforçar demais, tentar resolver pela sua própria força, você não consegue acessar e desfrutar tudo que Ele tem para você. Então, nesse momento, a gente tem que entender que a vontade dele é perfeita e agradável, e sem Ele a gente não consegue fazer as coisas. Então, basta a gente fazer um pedido para Ele de socorro, que Ele prontamente vai nos estender a mão e vai nos reposicionar. Através do olhar fixo para Jesus Cristo, você e eu podemos andar sobre as circunstâncias, sem medo de dívidas, sem medo dos problemas, sem medo de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. Então, eu queria te fazer um convite nessa noite, queria que vocês ficassem, por favor, de pé. E eu queria que vocês fizessem uma oração comigo, mas não só repetissem as palavras que eu vou dizer aqui, mas que você fizesse das minhas palavras as suas palavras. Não pode fechar seus olhos? Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo Teu amor, pelo Teu poder de transformar a minha vida. Por isso agora, eu te convido, entra na minha vida, habita no meu coração, e seja a partir de hoje o meu único e suficiente Salvador. Eu te agradeço pelo perdão de todos os meus pecados e também perdoo a todas as pessoas que algum dia me fizeram algum mal e declaro a eles salvação. Eu renuncio agora a Satanás e seus demônios e desfaço agora todas as suas obras na minha vida, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, venha comigo, enche a minha vida, me traga a sua paz e conduza os meus passos por toda a minha vida. Pai Celestial, muito obrigado, porque eu posso te chamar de Pai. Muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém. Ainda de olhos fechados, se algum de vocês fez essa oração pela primeira vez e se sentir à vontade, ergam um de seus braços. Eu gostaria de conhecer você. Ao final, a gente gostaria de honrar você pela sua escolha. Saiba que fazendo essa escolha, você não está escolhendo participar de uma igreja, não está escolhendo uma religião, e sim está escolhendo passar a sua vida com Cristo Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Para encerrarmos, eu queria só dar um aviso final. Reserve essa data, nossa próxima palestra no dia 5/8, primeira quinta-feira do próximo mês. Tenho certeza que terá um tema muito especial, um tema que vai edificar a nossa vida. Então, eu te convido, traga um conhecido, traga um amigo para participar conosco. Queria agradecer Gabriel. O Gabriel, junto comigo, é o coordenador desse projeto. Estamos andando juntos desde 2018, trazendo palestras, trazendo conhecimento. Queria agradecer ao Gabriel também por essa palavra. E eu queria agradecer a você por estar aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Você será sempre muito bem-vindo aqui conosco. Então, Deus abençoe. Até a próxima.